Fala galera, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre o quanto você tem se aborrecido com os maus. Quanto de energia você tem gasto com isso? Quanto que você tem colocado de foco, de tempo para poder ficar prestando atenção nas coisas que tem de mal ao nosso redor, nas coisas que tem de ruim. É muito doido isso, né? Mas a gente tem o hábito de sempre olhar para o que tem de mal, para o que tem de ruim. E a palavra de hoje nos traz essa reflexão. Então nós vamos falar sobre Provérbios 24:19. Não se aborreça por causa dos maus. Mas antes da gente entrar aqui na palavra e se aprofundar, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horário que você está chegando aqui, mas você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Então você que é novo e ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Isso é muito importante para que a gente possa fazer o canal crescer. E você que já está aqui, curte, compartilha, comenta, manda feedback, porque quanto mais movimento nós fazemos aqui dentro desse canal, mais essa mensagem é transmitida para outras pessoas. Quero agradecer também a muitas pessoas que têm me mandado mensagem, agradecendo, né, sobre como isso me ajudou no momento que eu estava passando. Essa palavra aqui, ela foi bem importante para mim. Eu recebi uma mensagem de um amigo, né, há um tempo agora, que fazia tempo que eu não via ele. Ele mandou mensagem: cara, eu não tinha visto seus vídeos, mas eu vi aqui, assisti achei muito legal, e inclusive me ajudou muito. Então eu queria te dizer que com certeza esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. E isso me mostra que eu estou no caminho certo, porque como eu sempre falo, se uma única pessoa for ajudada através dessa palavra, através desse caminho, através desse canal, né, porque é Deus que me usa como ferramenta para poder levar uma palavra para você, com certeza já está valendo a pena investir esse tempo aqui, beleza? Então bora porque interessa, vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse assunto, e a palavra é Provérbios 24:19. Não se aborreça por causa dos maus. Você já parou para pensar o quanto a gente perde energia, a gente perde tempo pensando nas coisas ruins que acontecem na nossa vida? Não só nas coisas ruins, mas também prestando atenção no comportamento mal das outras pessoas que estão ao nosso redor. E automaticamente a gente fica julgando, fica preso dentro daquilo, gastando energia com coisas que não vão mudar em nada na nossa vida. E é muito doido isso, porque o natural é a gente fazer isso. Então, o natural é acontecer uma determinada situação com a gente e nós sempre olharmos para onde? Para o que tem de ruim, para o que tem de negativo. Então, para a gente poder olhar para o que tem de bom, para as coisas boas que estão acontecendo, porque também tem coisas boas acontecendo a todo momento, a gente precisa fazer força. A gente precisa realmente estar disposto a colocar o olhar no que tem de bom, mesmo quando as coisas estão difíceis. Então eu falo isso para vocês porque eu tenho passado por momentos bem desafiantes, mas mesmo nesses momentos desafiantes, eu sempre decido olhar para o que tem de bom. Galera, acredite, sempre tem algo de bom. E olhar para o que tem de bom é uma decisão. Mas antes da gente falar sobre essa questão de decidir olhar para o que tem de bom, vamos fazer uma reflexão com alguns exemplos de coisas ruins? Eu vou dar um exemplo muito prático e muito simples. Tu tá dirigindo a caminho do seu trabalho. Tá indo lá. E aí, de repente, alguém te fecha no caminho. Qual que é o natural do nosso comportamento? A gente ficar bravo. O natural é você xingar. O natural é você falar palavrão. O natural é você querer enforcar aquele ser. E é natural. O natural. Então você vê que o negativo vem de forma espontânea. Aquilo aflora em você. E aí automaticamente você precisa ter uma inteligência emocional para que você consiga controlar o que você está sentindo. Porque a questão não é o que você sente. A questão é o que você faz com o que você está sentindo. Porque vamos pensar, já tive alguns exemplos de amigos, tá, que passaram por situações num exemplo como esse. Ele estava indo e aí de repente o cara fechou ele e aí ele foi lá e xingou o cara de tudo quanto é nome, arrumou uma confusão através dessa situação, entendeu?
Então, ó, uma situação ruim aconteceu, aí ele deu atenção para aquilo, aquilo cresceu, aquilo inflamou e automaticamente ele ficou inflamado fora de si, com a raiva dominando ele, e a pessoa que estava do outro lado e fez a ação não foi diferente, porque não tem como sair uma coisa boa disso, né, gente? E aí começou aquela discussão, aí o que aconteceu? Aquele cara voltou e ameaçou ele ali dentro do carro, inclusive ele estava com a mãezinha dele lá dentro do carro, e ele ficou assustado com aquela situação, porque ele falou, cara, poderia ter acontecido algo muito pior. Você já imaginou, esse cara volta e faz mal para ele, faz um mal pior para a mãe dele? Por causa de uma simples ação de caractere fechado. Uma simples ação do caractere fechado. Aí você não conseguiu controlar o que você estava sentindo, você explodiu. Quando você explodiu, isso inflamou do outro lado. E aí ninguém segura. Ninguém segura. Então eu estou dando um exemplo prático do dia a dia. E isso acontece a todo momento. A todo momento você está lá trabalhando, acontece uma determinada situação, o que vem natural é o quê? A raiva. É você não se controlar. É você estourar. É você vomitar. Aí depois que você fala, depois que você soltou tudo, o que acontece? A raiva baixa. E a raiva é o quê? É uma emoção. Aí quando a raiva baixa, a emoção baixa, a razão entra em jogo. Aí quando a razão entra em jogo, você começa a refletir sobre as suas ações. Aí você fala, cara, não precisava ter feito isso. Olha a forma como eu fiz, eu não precisava ter falado dessa forma. Então a gente precisa automaticamente fazer força para poder controlar o que a gente sente. Porque se a gente não tiver esse controle, gente, cara, você se coloca em situações que podem te colocar em risco e você nem sabe. Um exemplo simples é esse do trânsito. Colocou meu amigo em risco. Depois disso ele teve um aprendizado. E aí a partir daí, quando acontece determinadas situações, ele se segura, ele se controla, porque ele lembra daquela situação e ele fala, cara, a coisa aqui pode ficar pior. Então foi só uma fechada. Beleza, deixa o cara passar e segue. É fácil ter esse comportamento? Não. Por quê? Porque você precisa fazer força. O natural você não precisa fazer força, ele vem automático. Então, quando a gente fala não se aborreça por causa dos maus, um ponto importante da gente olhar é isso. Aconteceram coisas ruins, coisas negativas, cara, beleza, você vai vir com o sentimento. Quando vir o sentimento, você precisa controlar ele e aí automaticamente você poder agir. Isso é um exemplo, tá? Dentro de outras coisas que acontecem na nossa vida. Cara, você passa por uma situação difícil e dentro desse processo que você está vivendo de dificuldade, você não está conseguindo sair daquela situação, você está passando por momentos que você não controla, por momentos que você não vê saída, situações difíceis da vida. A vida sempre vai te colocar em situações difíceis. A verdade é essa. E aí automaticamente a gente faz o quê? Olha para o negativo, olha para o que tem de mal, se aborrece com o mal. Então o natural é a gente olhar, não deu certo, ó céus, ó vida, ó azar, porque tem que ser assim, na minha vida não acontece nada e por aí vai. E aí você fica se afundando dentro disso, entendeu? Se afundando. E aí automaticamente o que a gente dá atenção cresce. Então, quando você dá atenção para o mal, ele cresce. Quando você dá atenção para o que tem de ruim na sua vida, ele cresce. Cresce. Então, a palavra de Provérbios, ela traz para você não se aborrecer por causa dos maus. Por causa das pessoas más, por causa das ações más, por causa das pessoas ruins, das ações ruins, seja o que for que traga para o negativo. Não se aborreça por causa dos maus. Provérbios 24, 29. A gente fica incomodado, a gente perde a nossa paz e automaticamente a gente fica gastando energia com coisas que não nos ajudam em nada. Não ajudam em nada. Pô, Edu, mas e aí? A situação tá ruim, tá difícil? Cara, se você olhar direitinho, sempre tem algo bom no meio de tudo isso. E aí é uma decisão você olhar para o que tem de bom. É uma decisão.
Da mesma forma que você decide olhar para o que tem de ruim, você decide olhar para o que tem de bom. Só que olhar para o ruim é mais fácil, porque o que tem de ruim vem naturalmente. Beleza? Então, como você faz esse exercício? Cara, primeira coisa, aconteceu alguma situação, eu sempre olho primeiro para Deus. Falo, cara, o que Deus está querendo me ensinar com essa situação? O que Deus está querendo me ensinar com isso que eu estou passando? Qual é o momento que eu estou vivendo? Qual é o ensinamento que eu tenho que ter aqui? Qual o aprendizado? Porque quando você olha com um olhar no banco de aluno de aprendizado com aquela situação que está acontecendo na sua vida, você consegue extrair algo de bom daquilo. Estou me tornando mais resiliente, estou me tornando mais paciente, estou aprendendo a ter mais controle com as coisas. Vamos pegar um exemplo desse amigo do trânsito. Ele passou por aquela situação, a situação foi ruim. Podia ter custado a vida deles. Mas hoje, olhando para a situação, depois que ele contou, existe algo de bom nessa situação, mesmo o natural trazendo só o negativo. Pô, graças a Deus não aconteceu nada com eles, graças a Deus não bateu, graças a Deus não foi pior, graças a Deus aquela discussão parou ali. Poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido muito pior. E o que teve de bom? Aprendizado. Depois que ele passou por aquela situação, veio a reflexão e ele falou, cara, eu preciso vigiar o meu comportamento e eu preciso aprender a controlar a minha raiva. Porque se eu não aprender a controlar a minha raiva ou usar ela de uma forma positiva, que dá para fazer isso também dentro de determinadas situações, cara, isso pode custar a minha vida. Automaticamente, isso foi bom, porque ele aprendeu. Então, quando acontece de novo, o que acontece na cabeça dele? Ele já lembra e fala, pô, cara, eu não vou precisar passar por isso de novo. Então, tá tudo bem, foi só uma fechada, deixa o cara passar, vão aqui, vão seguir a vida. Aí isso nós estamos falando de uma forma assim, muito simples. Mas, cara, quantas coisas acontecem dentro de você, fisiologicamente, quando você estoura, quando você inflama, quando você deixa o mal consumir você, quando você deixa o que tem ruim tomar conta. O que acontece fisiologicamente dentro de você? Muitas coisas. Que primeiro, até aquela raiva baixar, até aquilo sair dentro de você, até... Normalmente, sabe o que acontece? Acontece uma situação como essa e a gente fica ruminando essa situação o dia todo. Talvez a semana toda, talvez o mês todo. Talvez a gente sempre traz à tona isso. Então, cara, vale a pena. Eu aprendi uma vez, a gente estava numa mentoria com o Flávio e o Flávio alguém fez uma pergunta sobre controlar os sentimentos. E aí essa pergunta que a pessoa fez foi no sentido de, pô, Flávio, quando acontece alguma coisa dentro da sua casa, uma situação difícil lá entre você e sua esposa, cara, como que você age? Como que é seu comportamento? E eu lembro bem da resposta dele. Ele falou, cara, você tem que ter uma calculadora na cabeça. E a calculadora tem que ser rápida. Pô, aconteceu uma determinada situação. 2 mais 2 é igual a 4. Ponto, fez a conta. Como assim, Edu? Pô, situação de raiva. Se eu explodir, vai inflamar, vai piorar. Pronto, beleza, eu já sei o que vai acontecer. Então a minha decisão é segurar. Aconteceu. Conta rápida. Fez conta rápida. Pô, vale a pena ou não? Não vale. Então para. Pum. E é rápido, é fácil? Não, não é. Mas você só consegue desenvolver isso quando você tem consciência disso. Porque a maioria das pessoas não tem consciência. A maioria das pessoas não tem filtro. Ela não tem filtro. Ela pensa e vomita. E ela esquece que a palavra tem poder. Porque a mesma palavra que salva, ela mata. Então nós temos que ter responsabilidade com o que sai da nossa boca. Nós temos que ter responsabilidade. Exemplo que eu estou trazendo dele ali, que é um exemplo prático. Pô, aconteceu toda aquela situação, fisiologicamente ele já mudou. Quando você tem a calculadora na cabeça, que ele passou a ter depois do que aconteceu, é o positivo. Pô, depois que aconteceu isso,
Cara, desenvolvi um filtro na minha cabeça. Isso foi ótimo para mim. Porque, cara, você não sabe o que isso livrou dele lá na frente. E se ele sempre continuasse sendo esse cara explosivo que brigava com todo mundo no trânsito? Uma hora ele ia encontrar o dele. Uma hora você acha alguém que é mais bravo que você, que é melhor que você. Pode ficar tranquilo. Você vai encontrar. Então, aquela situação específica tem coisa boa para extrair dali. Uma decisão, olhar. Eu estou decidindo olhar para as coisas de boa que aconteceram com essa situação do amigo. E uma delas é essa calculadora que o Flávio falou em uma das mentorias. Que é o que? Você tem calculadora. É o filtro. Faz conta. Pô, o cara me fechou. O cara me fechou. Automaticamente, se eu xingar esse cara, pode ser que o cara inflame, pode ser que o cara volte, pode ser que eu tenha que resolver de outra forma isso. Onde vai parar isso? Não vale a pena. Então, beleza, passa aí, vambora. Entende? Eu estou dando um exemplo prático, gente, mas você pode colocar isso para sua vida, para várias coisas. O seu relacionamento como marido e mulher, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você convive no trabalho. Então a palavra de Provérbios, ela traz isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Para que você não se aborreça por causa dos maus. Por quê? Porque, cara, quando você decide olhar para o que tem de bom, para as coisas boas, automaticamente você consegue fisiologicamente também se sentir melhor. Porque, gente, a vida é luta. É desafiante. Você resolve um problema, vem outro. Resolve um problema, vem outro. Resolve um, vem outro. Isso é a vida acontecendo. Não são os problemas que diminuem. É você que desenvolve a capacidade de lidar melhor com os problemas que acontecem na sua vida. Então, a palavra de Provérbios, não se aborreça por causa dos maus, é uma ferramenta que Deus coloca na sua vida para que você tenha mais maturidade para lidar com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Em vez de você ficar se aborrecendo com os maus, perdendo tempo, se martirizando, se afundando, decida olhar para o que tem de bom. É fácil? Não é, gente. É músculo. Você tem que ir trabalhando todo dia. É sempre que você vai conseguir? Não. Tem dia que você vai estourar, tem dia que você vai... O importante é, quando você começa a colocar esse filtro na cabeça, você começa a fazer conta, você começa a ponderar suas ações antes de agir. A gente pensa, a gente sente, a gente age. Então, eu pensei, eu senti, eu poderia ter agido de uma forma ruim, mas eu decidi não agir. Decidi talvez ficar em silêncio nesse momento, esperar a emoção abaixar para eu ter a razão e poder resolver isso de uma outra forma, falar em um outro momento. Tudo decisão, mas parou aqui no sentir. Agora, se não para no sentir e vai direto, automaticamente as consequências disso, elas vão se arrastando e perdurando pelo dia, pela semana, pelo mês, até você criar solução para aquilo. Então, assim, custa caro a gente ficar olhando para o que tem de mal. Porque as coisas ruins vão acontecer sempre, gente. E as boas também. Eu aprendi com um grande amigo meu que tudo na vida tem bônus e tem ônus. Sempre vai ter. Qualquer escolha que você tomar na vida vai ter bônus e vai ter ônus. Então você precisa aprender a lidar com isso. É fácil, não é? Mas é possível. Mas tem que fazer exercício. É diário. É no trabalho, é em casa, é com os filhos, é na igreja, onde for. Você se relaciona com pessoas. Esse é o mundo em que tu vive. Então, se você não aprender a fazer essa conta, colocar esses filtros, automaticamente, gente, você fica trazendo negatividade sempre para sua vida, porque você vai estar sempre num estado do quê? De nervosismo, de estresse, de querer brigar, Então tem que fazer conta. Fazer conta rápida. Pum, pum, fiz conta, qual que é? Pensei, senti, não agi, segurei, beleza. Qual ação deveria ter tomado? Qual o melhor caminho? E aí tu age. Isso é um controle do que você está sentindo. Controle do que você está sentindo. Então, coisas boas e ruins vão acontecer com você o tempo todo. E aí você tem que entender, cara, eu vou aprender com as coisas ruins,
E automaticamente dentro dessa situação mal que está acontecendo comigo, negativo que está acontecendo comigo, eu vou decidir olhar e extrair algo que tem de bom. Automaticamente, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. E o aprendizado tu leva para as próximas situações. Você acha que eu estou falando isso aqui por quê? Porque, cara, eu passo isso sempre. Às vezes acontece determinada situação, cara, que a minha vontade é explodir, estourar, eu seguro. Porque assim, ó, a razão e a emoção, ela fica aqui, ó. No exemplo do carro, quando ele xingou, brigou, você não fechou, não sei o que aconteceu com a razão nesse momento? A razão baixou. E o que tomou conta dele, do corpo dele, das entranhas dele? A raiva. Então a emoção tomou conta. E a emoção é emoção, cara. Você não pensa no que você fala. Você só fala. Você quer tirar aquilo dentro de você. E a energia que sai dentro daquilo, tudo que vai volta. Então descontrolou. Aí depois que a emoção baixa, a razão entra no lugar, aí entra arrependimento, pensar, refletir, pô, não devia ter falado. Então você sempre tem que entender, cara, quando a emoção estiver me dominando, para. Deixa entrar em equilíbrio, emoção, razão, e aí tu age. Tu age. É loucura isso, gente, mas pode custar a sua vida. Eu dei um exemplo muito simples, cara. Mas quantas coisas acontecem no seu dia? De quantas coisas Deus não te livra? Muitas vezes só por conta da palavra que sai da tua boca. Ou daqui não sai. Então você precisa vigiar a todo momento. Provérbios 24:19. Não se aborreça por causa dos maus. Tá? Porque galera, o que mais vai ter no nosso dia é coisa para tirar nossa paz. E a gente tem que fazer o quê? Colocar uma calculadora na cabeça e fazer conta e entender, cara, isso vale a pena? Vale a minha paz? Não, não vale. Então não faz. Uma coisa é certa, o mal tem prazo de validade, mas ele sempre vai nos visitar. Porque o bom passa, o ruim passa e é isso, vai passar. Então a vida acontecendo é isso, coisas boas, coisas ruins, e você vai ajustando, vai ponderando. E no trabalho a gente se desgasta às vezes com tanta coisa. Na nossa relação a gente se desgasta por coisas tão pequenas, coisas que não valiam a pena. Depois que aconteceu, você olha e você fala assim, cara, não precisava disso, cara. Olha onde chegou. Talvez se eu tivesse ficado em silêncio naquele momento e falado num outro momento, teria sido muito mais produtivo para todos. E a palavra, ela tem um poder enorme, gente. A palavra, ela salva, ela cura, e a palavra machuca, ela destrói. Por isso que a gente tem que vigiar a todo momento e começar a criar esses filtros para a gente poder se relacionar bem. Então não é fácil, mas não é possível. É possível. Não é fácil, mas é possível. E eu anotei uma frase aqui para poder fechar esse vídeo com vocês, que é: não se aborreça com os maus, eles não decidem o seu futuro. Deus decide. Deus decide, tá? Então fica com essa palavra, anota aí para depois você meditar sobre ela. Provérbios 24:19. Não se aborreça por causa dos maus, tá? A todo momento vão acontecer coisas boas e coisas ruins. Que você possa decidir olhar o que tem de bom na sua vida e nas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida, gente. O problema é que o natural é a gente olhar porque tem de ruim. E quando a gente olha, aquilo cresce, aquilo toma conta da gente. Então a gente precisa fazer força para olhar o que tem de bom, para dar foco no que tem de bom, para que o que tem de bom também cresça na nossa vida, floresça na nossa vida e faça a gente se sentir melhor para caminhar. Beleza? Desejo que essa palavra atinja seu coração, que ela possa chegar aí na sua casa nesse domingo, que ela possa ajudar você verdadeiramente e que Deus possa abençoar você, sua família, que você tenha uma semana produtiva e que você consiga controlar suas emoções para que você não deixe o mal aborrecer você
e te tirar do eixo, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus esteja aí contigo, cuidando dos detalhes, e lembre-se, Deus é bom o tempo todo, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que Deus é bom o tempo todo, e tudo que está acontecendo na sua vida é para o teu bem, mesmo que nós não consigamos ter compreensão. Deus é bom o tempo todo, nunca esqueça disso, beleza? Um beijo no coração, ótima semana para vocês e até domingo que vem.